Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de TI na logística, tecnologia da informação aplicada à logística. Se você perdeu a primeira aula, vou deixar um cardzinho aqui para você não ficar de fora de nada do que nós estamos falando aqui na sequência sobre essa questão importante, né? A tecnologia ela é importante para a logística, não só para a logística, mas para qualquer área administrativa. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like aí no vídeo. Poxa, já deixa um joinha aí, porque poxa, o conteúdo tem sido com certeza de qualidade para vocês, certo? E vamos embora para o nosso conteúdo. Me ajudem aí a crescer aqui no canal. Então, hoje, assunto na aula passada, nós falamos sobre a importância para a TI do conhecimento dos processos de trabalho. Os processos de trabalho são importantes para a TI. E aí a TI começa a desenvolver ferramentas em prol desses processos. E, primeiramente, nós vamos falar do BI. Todo mundo já ouviu falar nesse nome alguma vez, o BI. A sigla BI, né? Em inglês chama BI, que remete a Business Intelligence, inteligência de negócios. Então, se hoje existem ferramentas que auxiliam para que as empresas tenham informações gerenciais, esse é o BI. Hoje tem até ferramentas mais avançadas circulando, que está exigindo até um curso para muita gente, que é o Power BI. Se você quer se destacar no mercado, seja bom, né? Além da formação em logística ou em administração, melhore o seu Excel e, infelizmente, o Excel é algo que vai ficar para trás nas empresas também, sendo substituído pelo Power BI. Então, eu recomendo que você busque conhecimento e informação a respeito disso. Mas vamos falar do BI, que é um processo organizacional pelo qual a informação é sistematicamente coletada, analisada e disseminada como inteligência aos usuários, que possam tomar ações a partir delas. A TI no passado, ela tratava falhas estruturais, sempre teve um custo muito alto de desenvolvimento, limitação de infraestrutura, não existiam tecnologias suficientes para se fazer o que se necessitava, e os softwares eram meros produtos operacionais. Mas com o crescimento da tecnologia, esse quadro ele reverteu. Hoje a TI ela faz muito mais do que tratar falhas estruturais. Hoje existem custos altos nessa área, sim, mas muito menores em relação ao passado. Hoje não existe mais uma limitação de infraestrutura. E os softwares hoje não eram apenas o que eram meros produtos operacionais, hoje eles são praticamente tocam os negócios, certo? Então, seguindo, a TI atualmente ela tem uma quantidade enorme de dados e maior dificuldade em extrair informações. Então, à medida que os anos passam, a tecnologia vai avançando e as empresas vão adotando mais uso de tecnologia. Como a gente falou, o sistema ele é composto de memória e processador. E chega uma hora que a memória ela já está tão sobrecarregada que o processador já não consegue extrair a informação. Ele vai ter maior dificuldade. Então, o sistema perfeito é o que tem uma memória perfeita com um processador perfeito, como nós falamos na aula passada. Então, hoje, o grande desafio da TI é esse, de manter isso funcionando, um sistema que ele não tenha essas anomalias. As informações vitais estão escondidas em milhares de tabelas e relacionamentos. Então, hoje, esse é o desafio da TI nas empresas. E qual o objetivo do BI com tudo isso? Definir regras e técnicas para a formatação adequada desses volumes de dados, visando transformá-los em depósitos estruturados de informações. Ou seja, o BI ele consegue estruturar um depósito adequado dessas informações para se definir estratégias de competitividade nos negócios da empresa. Então, vamos para a torre do BI. A torre do BI é o seguinte, ela é composta com uma base onde dados se transformam em informação. Gravem esse ponto da aula que é muito importante.
Então, a base de todo o sistema, principalmente do BI, ele é composto de dados, que vai afunilando para a informação, onde o conjunto de informação gera conhecimento, e esse conhecimento, o conjunto desse conhecimento, traz sabedoria. Você vê que vai afunilando. Então, o nível de informações ele começa em dados para que se busque sabedoria. O grande intuito do BI é trazer sabedoria aos gerentes, às pessoas que tocam os negócios. Eles têm a sabedoria do seu negócio, em termos de informação. Então, o paradigma, ó, o que é o dado? Então, vamos descrever cada um. Dados são elementos não interpretados, observações, fatos ou características. Então, deixa eu explicar. Se você faz um cadastro de um cliente, quando você preenche lá uma determinada janela lá, por exemplo, CEP 25.213.700. Isso é um dado. Quando eu digito isso, ele armazena em algum local esse dado, 25.213.700. Perfeito? Só que aí, ó, dado é um elemento não interpretado, observação, fato ou característica. Se você imprimisse numa folha em branco apenas esse dado, 25.213.700, isso te remete a alguma coisa? Ele não me dá uma informação explicada, certo? Então, o dado é apenas um pequeno elemento da informação isolado, que não vai te dizer respeito. Se eu tenho um campo lá de sobrenome, por exemplo, eu preencho o sobrenome Souza. Cara, dentro de uma cartela de 100 mil clientes, o que quer dizer Souza para mim? Não me remete a nada, certo? Mas aí a informação são dados que possuem significado em um determinado contexto após o processamento. Então, quando eu extraio uma informação, eu quero saber o primeiro Souza que nós cadastramos na empresa, com o CEP. Então, vai aparecer lá, Paulo Souza, CEP 25.213.700. Aí sim eu tenho uma informação. Eu tenho uma pessoa que é registrada na localidade do CEP tal. Isso me traz uma informação. Ok? Então, a informação vai ser um conjunto de dados que tragam sentido, um contexto. Quando eu tenho um conjunto de informações, eu quero saber a lista de todos os clientes com sobrenome Souza. Vai sair um relatório enorme. Quando eu trago cada cliente é uma informação. O conjunto dessa informação eu transformei em conhecimento, um relatório. Um relatório é um conhecimento. É uma interpretação formal da relação entre os dados e informação. Então, ali eu quero ver todos os clientes aniversariantes de outubro. Então, ele vai extrair um relatório de todos os clientes. Eu vou, por exemplo, mandar um e-mail. Eu pego, dentro desse conhecimento, um e-mail de parabéns a todos esses clientes. Então, o BI ele é capaz de fazer isso, de extrair todo esse conhecimento de nível de informação para poder ser feita uma ação estratégica, por exemplo. E a sabedoria é o conhecimento ao longo do tempo que vai permitir desenvolver teorias em torno desses relatórios, desses conhecimentos. Okay? Então, é isso que é a base do BI. E o que precisamos para o BI? Além das informações da própria empresa, são validadas as informações sobre concorrentes, clientes, fornecedores, candidatos potenciais à aquisição da empresa, candidatos a joint venture. O que é esse termo joint venture? É quando uma empresa quer se fundir com a outra, fusão. Exemplos de fusões. A Sadia com a Perdigão, por exemplo, cada uma já foi um dia uma empresa independente. Hoje são empresas que se juntaram. Alianças estratégicas, eventos econômicos, reguladores e políticos que têm um impacto sobre os negócios da empresa. Desculpa, gente. Políticos que têm um impacto sobre os negócios da empresa. E o que o BI faz?
O processo de business inteligência analisa e valida todas essas informações e as transforma em conhecimento estratégico, certo? É justamente o que nós vimos aqui na pirâmide. Perfeito? E o BI, no caso, ele tem aplicações, tecnologia, dados, organização e cultura e processos. Ele engloba tudo isso. Então, processos, como a gente já falou, que é muito importante. Ou seja, os processos eles vêm provenientes da carga de data warehouse, nós falaremos mais adiante, e análise, exploração e distribuição das informações para a organização. Então, as informações que estão em data warehouse de processos, elas migram para BI. Organização e cultura, que também envolve o BI. Estabelecimento das principais funções e papéis de capacitação necessários da manutenção de arquitetura de BI. O restante da organização é para absorver a nova função do Business Intelligence. E aí, o que está integrado dentro do BI, as aplicações, tipo de análise a ser suportada pela arquitetura do BI, dados dos sistemas transacionais, ERPs e fontes extras, tais como planilhas, pequenos bancos de dados e servem como base para as aplicações. Então, a leitura dos dados, que nós falaremos ainda de dados transacionais, ERPs e tudo mais. E tecnologia, infraestrutura tecnológica necessária para suportar as aplicações, dados e processos envolvidos na arquitetura do Business Intelligence. Então, a tecnologia, ou seja, o que vai fazer o processamento, o processador do BI, ler esses dados das memórias consultadas e fazer as devidas aplicações, baseadas nos processos e na cultura da empresa. Então, benefícios. Quais os benefícios do BI? O benefício do BI é que você, além de poder conhecer novas tecnologias, produtos ou processos que têm um impacto no seu negócio, conhecer sobre a política, legislação ou mudanças regulamentais que possam afetar o seu negócio, entrar em novos negócios ou sair no momento certo, que ali no BI o gerente ou o dono ele vai ter informações cruciais sobre como está indo o negócio. Rever suas próprias práticas de negócio. Então, ali você consegue extrair diversos tipos de informações de feedback, de, por exemplo, opiniões de clientes sobre o produto, que o BI ele é capaz de trazer dados de tudo quanto é coisa, do site da empresa, dos sistemas operacionais da empresa, da parte do saque, por exemplo. Nós vamos estar falando sobre tudo isso mais à frente. Rever suas próprias práticas de negócio, auxiliar na implementação de novas ferramentas gerenciais. Resumindo, com o BI, a empresa tem como ganho na logística e em outros departamentos. Com o BI, ela vai minimizar os riscos da empresa, vai utilizar fatos ao invés de achismos, porque você tem informação na mão para poder tomar uma decisão. Velocidade na resposta corporativa. Então, quando você quer uma rápida tomada de decisão, você traz uma informação rápida, você tem velocidade para responder como empresa a um problema, a uma situação. Visualização das tendências, diminuição dos custos, que quando você tem ferramentas como essa, você diminui custos da empresa porque você toma ações mais rápidas e, em consequência disso, você aumenta os lucros. Problema atual das empresas. Então, hoje, por que as empresas investem em tecnologia de BI? Porque hoje muitas empresas têm quais os problemas? Inconsistência nos conceitos utilizados. Você tem inconsistência nas informações. Uma alta proliferação de planilhas, banco de dados pessoais e interfaces de extração. Cada um põe a informação do seu jeito. Isso faz com que a empresa ela fique refém, por exemplo, de um funcionário que faz uma planilha e quando ele entra de férias, e aí? Quem consegue interpretar aquela planilha que ele faz o controle? Muitas vezes se tem essa dificuldade. E aí você tem um problema ali naquele mês por não ter a informação da maneira que a empresa precisa. Limitações quanto ao nível de detalhe e ao tempo para obtenção de informações. Então, você tem uma limitação com isso. Redução da capacidade de simulação e análise de dados.
que se você faz isso, né, por exemplo, a planilha que aquela pessoa entrou de férias, cada um tem uma capacidade de analisar aquilo ali e pode ser uma capacidade para pior e prejudicar a operação. E custos e dependência crescentes para a formatação de relatórios e análise. Então, tudo isso aí influencia para que a empresa invista no BI. E fora o BI, quais as soluções hoje de TI nas empresas? Então, componentes de processos logísticos. Então, nos processos logísticos, é fundamental que se tenha levantamento das necessidades do negócio para que eu possa ter sistemas de gestão integrados, os ERPs, eu possa gerar dados transacionais eficientes de data warehouse. Falamos lá no início e falaremos esse assunto aqui na próxima aula, certo? Então, hoje a gente vai fechar falando desses 3 assuntos e a aula que vem, que é um assunto mais aprofundado, falaremos de data warehouse, que é o mais específico da área logística, o que trata dos armazéns, dos sistemas de WMS, de armazenamento. Então, falaremos disso semana que vem. Então, hoje falaremos desses 3 tópicos para finalizar nossa aula. Levantamento das necessidades de negócio. Então, nessa fase, quando a empresa ela quer implementar soluções tecnológicas, nós falamos na aula passada que a TI ela precisa entender os processos da empresa. Então, isso a gente já tratou. Então, isso faz parte de levantar as necessidades tecnológicas que o negócio vai gerar, certo? Então, quais as atividades serão realizadas para que você possa desenvolver uma estratégia que vai estabelecer os indicadores de performance que vai permitir você avaliar se a empresa está atingindo ou não as metas desejadas. Então, primeiro, na minha necessidade de negócio, eu sempre vou ter que olhar para identificar a missão, objetivo, meta e fator crítico de sucesso da operação. Então, na operação logística, essa operação ela está de acordo com a missão da empresa? Ela está de acordo com os objetivos que essa empresa tem? Com as metas que ela quer alcançar? Atendendo os fatores críticos de sucesso que a empresa acredita que levará ela a obter sucesso com o que ela faz? Identificar as funções e processos organizacionais. Então, quais as funções e processos que são organizacionais? São indispensáveis para que a engrenagem ela não pare, para que o barco continue navegando. Definição dos indicadores de desempenho de cada função e de cada processo organizacional. Então, cada função e cada processo organizacional realizado, ele tem como mensurar se essa performance está boa, ótima, ruim, regular, péssima, ok? Então, como a gente pode automatizar isso de forma que eu consiga mensurar isso, esse desempenho? E identificação de referências de padrão de desempenho e benchmark no ambiente de negócios. Então, ao mesmo tempo, eu tenho que pesquisar o que é feito no lado de fora. O que meu concorrente está fazendo? Essa palavra benchmark significa a pesquisa do próximo. É você entender o que o outro faz para que eu possa copiar ou fazer melhor do que ele. Então, exatamente isso. Então, eu preciso estudar tudo isso para que eu possa desenvolver os sistemas que me atendam. E aí eu tenho o ERP, o Enterprise Resource Planning, que é traduzindo planejamento de recursos empresariais. É aquele famoso sisteminha que a empresa utiliza para poder lançar uma nota fiscal, para poder receber uma mercadoria. Então, o planejamento de recursos empresarial ou pacote integrado de gestão empresarial. São softwares que abrangem toda a cadeia de suprimentos. É aquele sistema que registra a entrada, registra a saída, faz a nota fiscal, cadastra clientes, abre ordem de compra, ok? Então, ele é um sistema para gerenciar os recursos. Entrada e saída, controle de estoque e tudo mais.
Então, existem muitos sistemas famosos por aí. O SAP, existe o TOTVS, né? Então, são sistemas que a gente está acostumado a ver por aí, alguns bem conhecidos, outros nem tanto, mas toda empresa tem os seus ERPs. ERPs esses que o tempo todo geram e armazenam muita informação. São sistemas que controlam uma empresa de ponta a ponta da produção às finanças. Gerenciam contas a pagar e a receber, ativos fixos. Então, o ERP ele faz o contas a pagar e a receber, ele consegue identificar o que eu preciso ter de pagamentos e o que eu tenho de recebimentos em termos de vendas de clientes. Ele gerencia os ativos fixos, ou seja, a parte contábil da empresa, faz a contabilidade. Ele também gerencia recursos disponíveis, seja financeiros, sejam materiais, estoques. Controle de custos, ele controla os custos da operação. Cria cronograma de produção, por exemplo, você pode inserir ordens de produção nesses tipos de sistemas. Ele automatiza a entrada e o processamento de pedidos. Então, o cliente, uma vez que ele entra num site, faz um pedido, esse sistema está interligado a esse site, ele recebe esse pedido. E gerencia estoques, monitora custos de projetos, administra acordos, contatos e garantias com clientes e etc. Certo? Então, ele monitora custos de projeto, administra acordo, contatos, garantias com clientes. Então, ele vai gerenciar de ponta a ponta o negócio. Então, alguns dos mais famosos aí, né? SAP, o JD Edwards e o PeopleSoft são alguns que são bem usados por aí. Seu principal papel num processo de BI, certo? Porque ele se comunica com o BI da empresa, ele gera informações para o BI. Então, o principal papel no processo de BI é que, por ser um pacote integrado, a fonte de informações para a carga de um DW, um Data Warehouse, então já se acostume com a sigla DW, Data Warehouse, que falaremos aula que vem. Então, a carga de um Data Warehouse é única, garantindo que o entendimento da informação é interpretado de uma única forma dentro da organização. Perfeito? E aí a gente vai falar dos dados transacionais. Os dados transacionais são os dados dos sistemas ERPs. Então, o que, digamos assim, toda a informação que você gera num ERP, num sistema SAP, por exemplo, essa informação ela vai ser armazenada em memórias. Memórias essas que elas vão estar armazenadas em dados transacionais. Então, os dados transacionais, certo? São os dados dos sistemas ERPs que dão suporte ao dia a dia da empresa. Armazenam as informações das transações diárias da empresa, são utilizados por todos os funcionários para registrar e executar operações pré-definidas, por isso seus dados podem sofrer constantes mudanças. Então, por isso o nome transacional, porque ele pode ser, são dados modificáveis, editáveis, ok? Então, você vê que, por exemplo, você entra num cadastro de um cliente, ele gera lá um dado. O número de cadastro, número 1815. Você vai lá e põe o endereço desse cliente. Quando eu salvo aquela informação, eu gerei um dado transacional. Aí, vamos supor que daqui a 6 meses esse cliente me liga e ele fala que mudou de endereço. Eu entro no cadastro desse cliente e altero o endereço dele. Quando eu salvo, ele não vai registrar um outro registro lá de cadastro. Por quê? Porque o cadastro desse cliente já é o número 1800 e alguma coisa que eu falei, que eu não lembro agora. Mas ele vai gerar esse cadastro já existia, ele só vai transpor aquela informação que eu reeditei. Então, o dado transacional, ele é um tipo de memória diferente do Data Warehouse, que nós vamos ver lá nos Data Warehouses, dos DWs e os DMs, os Data Marts,
vocês vão ver que uma vez que você lança uma informação, ela grava, e se eu quiser jogar uma outra informação, eu tenho que criar uma nova. Então já deu um spoiler aqui da próxima aula sobre o DW e o DM. Mas o dado transacional não, ele é editável, ele pode mudar, ele pode sofrer constantes mudanças ao longo do tempo. Por não ocorrer redundância nos dados e nas informações históricas, não ficarem armazenados por muito tempo, este tipo de banco de dados, então essa sigla BD significa banco de dados, não exige grande capacidade de armazenamento, o que não ocorre num data warehouse, que armazena dados analíticos e históricos destinados às necessidades da gerência no processo da tomada de decisões. Essa já é uma memória permanente, ela vai ficar por muito mais tempo. Outro detalhe do dado transacional é que ele tem que estar sempre atualizando, porque ele tem um prazo mais curto de memória em relação, por exemplo, ao DW. Certo? Sistemas transacionais, como, por exemplo, folha de pagamento, controle de estoque, entre outros, geralmente recuperam e atualizam um registro por vez. Ou seja, um cliente, um item, um inventário, usualmente atendendo a muitos usuários de forma concorrente, exigindo também um tempo de resposta imediato. Nesse tipo de sistemas, as informações são preparadas para serem atualizadas a qualquer momento, por mais de uma vez, através de transações. Certo? Então, você vê que, por exemplo, o cadastro do cliente, toda vez que eu faço uma modificação, ele vai gerando um histórico, modificado em tal data. Então, ele gera esse tipo de registro. O dado transacional, ele faz isso. Então, eu não sei se você, de repente, você que está me assistindo, já extraiu algum tipo de relatório do sistema e já viu isso. Ah, informação modificada em tal. Ele sai essa informação justamente por isso, que ele é um dado transacional, ele é editável. Então, ele vai fazendo isso, ok? Então, a TI e a gestão estratégica, ela leva à necessidade da identificação dos indicadores de negócio, quais os processos de negócio são importantes, conhecimento de tendência dos fatos, comportamento dos processos do negócio, segmentação da informação. Então, quando eu começo a identificar o que faz esse negócio acontecer, a informação ela é crucial, a sua segmentação também. Ter conhecimento dos fatos que acontecem, comportamento dos processos no negócio. Então, tudo que acontece fisicamente e no real, eu preciso de alguma forma transformar isso sistemicamente para que funcione. Acesso a informações, análise multidimensional. Então, quando você precisa acessar a informação, eu preciso ter inúmeras formas de acessar essa informação. E é o que muitas vezes os sistemas eles dão para a gente. Inúmeros tipos de relatórios que cruzam esses dados, cruzam essas informações. Informação disponível e fácil, implementação de data warehouse. Então, por exemplo, deixa eu tentar explicar. Você vê que quando você quer extrair relatórios dos clientes das empresas, você vê que ele cruza os dados de inúmeras formas. Eu posso, por exemplo, extrair relatório dos clientes que compraram no mês, extrair relatório dos clientes de acordo com a data de nascimento, extrair relatório de clientes de acordo com a cidade, extrair relatório de clientes de acordo com a última compra, extrair relatórios de clientes de acordo com obsolescência. O que é obsolescência? Uma alta quantidade de tempo sem voltar a comprar. Então, ele tem inúmeras formas de cruzar informações. Só que cada relatório vai extrair relações de informações diferentes. Então, o acesso à informação ele tem que ter análises multidimensionais, de diversas formas. Ok? Por isso, a necessidade do Data Warehouse, que vai ser explicado na próxima aula. Ok? Porque tem algumas informações que elas não podem mudar. Elas têm que permanecer as mesmas, sem poder sofrer alterações. Então, nem toda informação ela pode ser alterada como um dado transacional.
Também é necessário novo ambiente de negócios, competição global, mais e mais qualidade requerida, achatamento da hierarquia das empresas. O que é o achatamento? Então, antigamente, a informação ela ficava lá no mais alto escalão e a hierarquia ela era muito alta até chegar no nível operacional. E o nível operacional quase não tinha informações. Hoje, não. Hoje, basicamente, é um organograma muito mais achatado, onde vai ter um nível acima e um nível enorme abaixo, certo? Um achatamento. A chave para o sucesso: alta qualidade, baixo custo, flexibilidade, agilidade. Então, organizações inteligentes, elas precisam de alta qualidade, baixo custo, flexibilidade e agilidade. Isso é a chave para o sucesso das organizações inteligentes. Apoio à decisão, produção e distribuição de informação útil para gerentes, executivos e analistas do conhecimento. Então, essa informação, essa TI, essa gestão estratégica, ela vai fazer com que as pessoas, os gerentes, tenham uma decisão muito mais fácil. Então, essa frase aqui, a informação está no centro de toda organização inteligente. Então, uma organização inteligente, a informação ela tem que estar centralizada. O que aconteceria se é algo que você sempre deve se perguntar quando está à frente dos negócios, ok? Com isso, finalizamos a nossa segunda aula de tecnologia da informação aplicada na logística, ok? Então, aula que vem nós iremos para a última parte teórica de tecnologia, de como funcionam os sistemas por trás disso. Vamos falar de Data Warehouse e Data Marts. E na última aula nós vamos falar de todas as tecnologias mais utilizadas no sistema logístico, ok? Eu agradeço aí a todos que vêm acompanhando as aulas, se esforçando a cada dia e que vocês possam alcançar os objetivos de vocês. Deixa o like de vocês no nosso vídeo aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E é isso, pessoal, rapaziada, meninas. Um grande abraço a todos vocês.